Seguindo aqui a nossa cobertura do Oscar, hoje a gente vai falar sobre Covarde Zaida, filme que está indicado na categoria de melhor filme internacional, representante da Bósnia. E antes da crítica, eu quero te lembrar que a equipe inteira mobilizada para fazer a crítica de todos os filmes que estão indicados ao Oscar, mais especificamente todos os longa-metragens, então ficção, documentário, animação. A gente está fazendo uma cobertura completa de todas as categorias e essa cobertura está acontecendo em parte aqui no YouTube e em parte lá no nosso Instagram, pelo IGTV. Então, se você ainda não segue a gente por lá, é @16mm com 2 M's. Mas o link para o nosso Instagram tá aqui no primeiro comentário fixado. Vale a pena a gente acompanhar a gente por lá, porque aí você vai ficar ciente de todas as nossas opiniões a respeito dos filmes que estão indicados ao Oscar, beleza? Em 11 de julho de 1995, durante a Guerra da Bósnia, aconteceu o maior genocídio da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Mais de 8.000 homens e adolescentes bósnios muçulmanos foram mortos pelos soldados sérvios no episódio que ficou conhecido como Massacre de Srebrenica. Esse episódio aconteceu quando as tropas da Sérvia invadiram a cidade de Srebrenica e a população toda então se refugiou em um complexo da ONU para ficar teoricamente sob a proteção dos capacetes azuis holandeses, que eram integrantes da Força de Paz da ONU. E vale ressaltar aqui que Srebrenica era considerada até então uma zona de paz. E é nesse contexto temporal que se passa a narrativa de Covarde Zaida, filme dirigido e escrito pela Jasmila Sbanic. Então a gente vai ter aqui uma narrativa de característica dramática, acompanhando a personagem da Aida, que é cidadã de Srebrenica, e vai trabalhar como tradutora nesse complexo da ONU. Ela, portanto, é considerada integrante dessa força de paz, só que a família dela não. O que faz da narrativa um jogo de forças entre ela e a Organização das Nações Unidas aqui, para conseguir proteger a família dela daquela circunstância. Então aqui a gente vai ter um filme completamente dinâmico, em que a todo momento está acontecendo um incidente novo, está se desdobrando coisas, só que ao mesmo tempo muito respeitoso também com seus personagens. Ou seja, Jasmila se preocupa bastante aqui em mostrar pra gente quem era a Aida e também aquela população de Srebrenica, né, que tá nesse complexo da ONU, mas quem era essa população e essa mulher antes dessa circunstância de puro horror. E ela faz isso com uma inserção de flashback aqui e também com inserção de cenas onde o que prevalece é o diálogo da Aida com o marido e com os seus 2 filhos. Então a gente vai entendendo aqui como é que é a dinâmica familiar deles aqui, como é que eles se relacionam, né? E essas cenas também servem de respiro para uma narrativa que é muito marcada pela sensação de alerta, suspense e agonia para saber o que vai acontecer. É difícil se distrair em Covarde Zaida, porque a gente realmente se transporta para aquele lugar e vive aquilo com aquelas pessoas. Não só pela sequência de eventos, mas também pela preocupação da Jasmila de mostrar pra gente o estado psicológico daqueles personagens. Então a gente vê bastante aqui a câmera acompanhar como que esses personagens estão reagindo a tudo aquilo, seja com planos mais fechados na mão, no rosto, seja por meio de símbolos, como ela faz com o cigarro aqui, também pela ausência de trilha sonora aqui em boa parte do filme, o que fomenta essa dúvida pelo que vem na sequência, já que a gente não tem uma trilha para sugerir nada, e também por essa linguagem que o filme adota, né, essa linguagem realista, naturalista, tanto na sua abordagem de direção, roteiro, caracterização e interpretação. Bom, e finalmente aqui falando da interpretação, né, como o foco da narrativa tá nesse jogo de forças entre a Aida e a ONU, a gente precisa acreditar que a Aida é essa personagem forte o suficiente para brigar com uma organização do tamanho da ONU, né? A gente precisa de alguma maneira
ter uma esperança de que ela vá conseguir o que ela deseja. E a interpretação aqui da Jasna Doritic, eu espero que eu esteja falando o nome dela certo, mas que é a intérprete da Aida, consegue transmitir essa força, essa determinação incansável dessa mulher que, assim, tá lutando contra tudo mesmo. Uma mulher que não tem espaço para desabar emocionalmente porque ela é o suporte daquela família. É uma belíssima interpretação, uma interpretação intensa, até em seus momentos de quebra e de suspiro, né? Enfim, Kovadis Aida é um filme que apresenta pra gente um recorte da guerra da Bósnia, né? Jogando luz principalmente no papel da ONU nesse massacre. E também serve de homenagem às mães de Srebrenica, que é um grupo de mulheres que até hoje tá na busca pelos corpos dos seus parentes que morreram nesse massacre. Eu imagino que na Bósnia a repercussão desse filme deve ter sido até mais forte. Minha nota pra ele vai ser 10, eu recomendo muito que você assista. Se você já assistiu, comenta aqui pra mim o que você achou do filme. Eu acho um dos concorrentes mais fortes na categoria de melhor filme internacional. Enfim, a gente acaba o vídeo por aqui. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @16mm, porque aí você consegue ter uma cobertura completa que a gente tá fazendo aqui do Oscar de 2021. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você e corta!